paz do Senhor Jesus a todos vocês que com certeza já estão aí do outro lado, estavam esperando a live, não é verdade? E graças a Deus por isso, que você possa estar sempre conosco em nome do Senhor Jesus, para podermos juntos fazer a obra, para podermos juntos levar a palavra aos cativos, aos necessitados, às vidas que estão carecendo de uma oração minha e tua. Amém, glória a Jesus. Estamos deveras felizes por estarmos mais uma live, né, onde aprenderemos a palavra do Senhor Jesus, onde adoraremos ao Senhor com louvores que toca fundo ao nosso coração. Irmãos, eu não sei você, mas eu amo os louvores antigos, hinos sacros, hinos da nossa harpa cristã, porque olha, Vidas no Altar não deixa os hinos da harpa cristã, nem a Bíblia, a palavra. Nossa prioridade são os hinos da harpa cristã e a palavra de Deus. Por isso, né, que o pastor Eronildo, ele sempre pega aí uns livros, uns pergaminhos e começa a desfolhar, começa a comparar, não é verdade? Estudar a fundo, buscar no poço, que é a Bíblia Sagrada, palavras para poder trazer um ensinamento para nossas vidas, a minha e a tua. E eu louvo a Deus por isso, porque, irmãos, nem sempre nós mulheres temos tempo de pegar a Bíblia, de estar desfolhando, de estar lendo, não é verdade? Ouvir é mais fácil para nós, você concorda? Ouvir para nós mulheres é mais fácil. E nós vamos ouvindo e aprendendo a palavra. E eu louvo ao Senhor, porque o pastor Eronildo tem hora que ele está estudando e ele começa a estudar em voz alta. É aonde eu vou ouvindo e vou mergulhando e aprendendo. Irmãos, tem hora que eu saio do chão, eu viajo, eu acho que o Espírito de Deus me translada de um lugar para o outro. Porque, gente, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é inefável, a palavra de Deus meu Deus, é uma coisa linda, que nos conduz aos céus. E hoje nós estaremos aqui aprendendo um assunto muito bom, né, acerca das igrejas, né, pastor? Éfeso, a igreja sem amor, né? Uma igreja sem amor. Irmãos, nós somos, cada um de nós somos uma igreja, certo? Você tem amor? Porque o único dom que vai permanecer é a caridade, é o dom do amor. Se nós falássemos a língua dos anjos, falássemos em profecia, tivesse muitos dons, mas não tivesse a caridade, não tivesse o amor, de nada adiantaria. Amém? Mas com certeza você é amorosa, você é amoroso, você tem amor pela palavra de Deus, amor pelas vidas, amor pelas almas. E nós estamos aqui, irmãos, para ganhar almas para o reino de Deus, almas para Jesus, porque Ele nos chamou para isso, Ele nos comissionou para isso, para estarmos pregando a palavra, fazendo missão. Fazer missão é levar a palavra do Senhor Jesus pelas ruas, pelos valados, pelas cidades, estados, por onde o Senhor Jesus nos enviar. Amém? Glórias a Deus. E hoje nós estaremos aqui aprendendo acerca da igreja sem amor. Éfeso, não é, pastor? Éfeso é a igreja que não tinha amor. Irmãos, mas Jesus é tão lindo. Perdeu o primeiro amor, né? Perdeu o primeiro amor, né, pastor? Quando a gente tem aquele primeiro amor, a gente tem aquele ânimo, né? Olha. Primeiro amor, a pessoa sai cedo para fazer a obra de Deus, não é verdade? Sai para evangelizar. Faz sem demora, né, pastor? Tem vontade de evangelizar, tem vontade de tanta coisa boa. Prega a palavra. Não é verdade? Quando se tem amor, tem vontade, né? Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É verdade. Vamos voltar para Deus? Aleluia. É muito gostoso quando a gente faz um reparo, a gente vê que está faltando lenha no altar, remove as cinzas, coloca mais lenha e olha, chega a oração, chega em cheiro suave as narinas de Deus. Amém? Vamos orar juntas? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno Jesus, nesse momento nós oramos a Ti, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos a Ti a Tua compaixão, Senhor, pois sabemos que Tu és Deus, que Tu és um Deus zeloso,
Tu és um Deus, meu Deus, que não volta atrás. Aquilo que Tu nos promete, Tu cumpres, porque Tu és um Deus que cumpre as promessas na vida dos Teus. Jesus, eis aqui a Tua igreja. Senhor, nós orando aqui, e os nossos irmãos orando, Senhor Jesus, do outro lado, e outros, Senhor, em outros estados, Jesus, países, orando a Ti nesse momento, suplicando a Ti a Tua misericórdia, que caia sobre cada um de nós, que caia sobre as nossas vidas, amado, sobre as nossas famílias. Senhor, obrigada, porque Tu nos reservastes, ó Deus, um momento hoje de manhã, orando, buscando a Tua face, verdade, buscando a Tua palavra, ó Senhor Jesus, conhecendo, Senhor, outros servos Teus, ó Senhor, nos ajuntando, orando, clamando, levantando um clamor em favor de todo o país, de todos os estados, de todo o Teu povo, sobre a face da terra, porque nós estamos aqui, Senhor, como peregrinos, peregrinando sobre a terra e esperando um Deus que tudo pode, um Deus que ouve a nossa petição, um Deus que está com o seu ouvido, ó Senhor da glória, ouvindo, com o seu ouvido, atento à petição dos Teus servos. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Continua abençoando o Teu povo. Continua curando, libertando, fazendo algo maravilhoso na vida de cada um. Para que cada um, Senhor, possa testemunhar de Ti. Possa dizer: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus para todo sempre. Tira todo impedimento. Senhor, continua abençoando este lugar. Desde o altar à porta. Continua abençoando meus vizinhos da direita, da esquerda. Meus vizinhos que moram no nosso quintal. Meus vizinhos que moram, Senhor Jesus, na rua do lado, na rua de baixo. Senhor, os que transitam por esta rua, tomem Tuas mãos. Que quando eles passarem, ouça a nossa oração. E também, Senhor, peça, Senhor, também a Ti, que eles confiem, que eles acreditem em Ti. Senhor, quantos têm passado por essa rua, têm pedido oração e têm recebido, Senhor, a bênção. Quantos, Senhor, pediram oração por uma porta aberta e Tu escancaraste as portas. Porque, Deus, Tu és aquele que não só abre porta, mas Tu abre portões para os servos Teus, para aquele que confia, para aquele que Te busca, para aquele que acredita que Tu és Deus. Senhor, desperta-nos, Senhor, pelas madrugadas. Desperta-nos, Senhor, a buscar a Tua palavra, a buscar-nos, Senhor Jesus, buscar-nos, Senhor, a Ti, a invocar o Teu santo nome, porque Tu és aquele, Senhor, justo e fiel, dono de tudo. Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez, se não for a Tua mão, se não for, Senhor, o Teu poder, se não for, Jesus, a Tua palavra, ordenando, Senhor, que haja e ouve, ó Senhor da glória, Tu és aquele que tudo podes. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Levanta os caídos, fortalece os fracos. Senhor, dê, Senhor Jesus, saúde ao doente. Senhor Jesus, ao oprimido. Tem misericórdia. Vai de encontro com as vidas que estão encarceradas, com as vidas que estão nas cadeias, com as vidas que estão, Senhor, acamadas, com as vidas que, Senhor Jesus, estão nos leitos, nos hospitais, sem saber, Senhor, que Tu és Deus, sem acreditar mais, Senhor Jesus, em nada. Mas faça, Senhor, com que eles creiam em Ti, acreditem em Ti e busquem a Tua face e sejam, Senhor, repletos da Tua graça, que eles sejam curados, libertos para a glória Tua. Visita nossos irmãos em todos os países, em todos os estados. Senhor, toma todos os Teus servos, Senhor, que estão em Minas Gerais, ou Senhor, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Senhor, todo o Nordeste. Visita, meu Senhor, o povo, meu Senhor, que estão ali no Equador, França, Jesus, o nosso irmão, pastor Roberto, que está trabalhando ali, Senhor, com afinco, pregando a Tua palavra lá na França. Derrama de Tua graça sobre o Teu povo, derrama de Ti. O nosso irmão Mário João Moanda, ali em Moçambique, derrama da Tua graça sobre o Teu povo, supre suas necessidades, conceda da Sua graça, da Sua vitória. Tu és a nossa saúde, Tu és, Senhor, o nosso eu, o nosso tudo, Senhor. Tu és tudo para nós. Aleluia, glórias a Deus. Receba a nossa oração nessa noite. Nós Te pedimos e esperamos em Ti, pois Tu és Deus, Tu és fiel. Glórias a Jesus. Aleluia, meu Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias. Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, né? Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que nesta noite possamos assim se alegrar na presença do Senhor. Deus tem reservado essa oportunidade
para juntos nós podermos assim aprender a palavra de Aleluia. Deus. Estamos alegres, irmãos, satisfeitos, Graças a Deus. né? Crendo que o Senhor é aquele que zela pela nossa vida, né? Mais exaltado É melhor sempre, nós sempre. estarmos na presença do Senhor, Sim. adorando, exaltando o seu santo nome, louvado seja Deus, porque o que importa para nós é poder estar ouvindo a palavra de Deus, recebendo a unção da parte de Deus, né? Para que nós possamos nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero Glórias saudar a todos os nossos irmãos que já estão conosco nesta Sim, live, em nome de Jesus. né? Que possam Glórias juntos a Deus. se alegrar conosco em nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós vamos louvar a Deus nesse Aleluia. momento, já oramos, né? Sim, E glórias. que nós possamos assim se alegrar com os louvores nessa noite. Aleluia. Em nome de Eu Jesus. quero até mesmo dizer aos nossos queridos irmãos, vocês irmãs, olha, a gente tem anotado o nome dos irmãos, porque assim, não dá pra gente ler ali o nome de todo mundo, mas a gente tem anotado, minha filha também tem anotado o nome de vocês. E olha só, irmãos, quando a gente dessas madrugadas a orar, a gente, sabe, sai orando, apresentando na mão do Senhor as causas. Quero até mesmo mandar um abraço forte para nossa irmã Priscila, ali do Jabaquara. Priscila, nós estamos orando pela tua vida, que Deus possa, sabe, mandar a resposta para você o mais rápido possível, porque Deus, Ele está trabalhando com pressa, o Espírito Santo, Ele está trabalhando com pressa, e você acredite, em nome do Senhor Jesus, todos os nossos irmãos, né, as missionárias, missionária Tânia, né, pastor, está sempre conosco, como que Nancy, né? Lucy, A Lucy, isso. Eu estava lembrando da Nancy. Mas a Lucy, Jesus te abençoe ricamente, minha querida. A irmã Sônia, né? Soninha, nossa querida Soninha. Também o pastor Paulo, a missionária Érica. Gente, a família Aquino. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pastor Jefferson. Eu já falo com família Aquino, porque... Irmão Ailton Moraes. A nossa irmã Ivonete Soares. Sim. O nosso irmão Ailton Teixeira, toda a família Teixeira, também, né, a Francisca, a nossa irmã Francisca, pediu oração pelo Carlos Teixeira, é outra família também, né, que tem esse sobrenome, que Jesus possa ir de encontro com todos vós, em nome do Senhor. Vamos adorar a Ele com louvor? Glória a Jesus. 394. Olha, 394, para a glória de Jesus. Sim. Pega a tua harpa, adore conosco. Esse hino é baseado na leitura de hoje, sobre a igreja de Éfeso, né? Eita. E uma vez que a gente põe a mão no arado, não Sim. pode olhar para trás. Glória a Jesus. Aleluia. É forte, hein? Glória a Deus. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Eita, que coisa linda. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para um lindo céu. Aleluia. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Eu estou aguardando
De onde você está? Aleluia. Quando enfim Tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia! Só lá em cima vai ter paz perfeita, né? Somente lá. Aleluia! Aqui, meu filho, quando tu pensar que tem paz, olha, vai vir uma repentina destruição. Então que você não fique para essa falsa paz. Né? Falsa paz. A irmã Isabel não está boa em dicção hoje não, hein? Meu Senhor, bora sim, vamos. Tem tanta coisa aqui hoje. Eita! E eu quero aprender, pastor Erundina, a palavra. Precisa, né? Tem que correr Glória hoje, Jesus. porque eu já diminuí muita coisa no assunto. Olha. E nós precisamos correr contra o tempo aqui. Aleluia. Né? Glória a Jesus. Minha vida foi uma procura. E a minha também, hein? Meu Deus, a tua vida foi uma procura? Andavas procurando algo que não encontravas, mas encontrastes em Cristo? Comigo foi assim. Aleluia. Aleluia. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. Eita. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos teus abraços de poder. Aleluia! Glória a Jesus.
Senhor é Senhor, que Ele é Deus e que é Ele quem nos liberta de todos os mal, todas as coisas, todos os males. Aleluia. Ponto de interrogação, missionário. Eita. Será que eu vou me lembrar tudo, hein? Glória a Jesus. Esse é ponto de interrogação muito bonito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você que sabe, me ajude, hein? Um ponto de interrogação. Uma pergunta para nós. Será que temos condição de ouvir a sua santa voz? Jesus tem muito a dizer. Se interessarmos em escutar, se a igreja luta pra vencer, então Jesus podes falar. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Quero minha igreja sem remendo, sem rasuras. Quero minha igreja assim. Aleluia. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Quero minha igreja santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. Uma igreja de poder está disposta a escutar o que o Senhor tem a dizer para melhor lhe agradar. Ele só quer o nosso bem, por isso mesmo está aqui. É pena que nem todos têm o interesse de ouvir. Verdade, Jesus. Aleluia. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Quero minha igreja pura, sem relendo e sem rasuras. Quero minha igreja assim. Aleluia. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Muito tenho a dizer, fala Senhor. Quero minha igreja santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. Aleluia, glória a Jesus. Temos que estar prontos todos os dias, porque em breve Ele vem. Então que voltemos ao primeiro amor, pratiquemos as primeiras obras para poder subir com Cristo. Glórias, aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós Glória a vamos Jesus. fazer uma meditação aqui Aleluia. na palavra de Deus. Glória a Deus. Nós ficamos de tratar sobre o assunto das cartas, a carta que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Glória a Jesus. E a primeira carta que hoje nós vamos tratar fala-se sobre a igreja de Éfeso, a igreja sem o amor. Glória. A igreja que perdeu o amor. Nunca nós devemos perder o amor. É Jesus. Todo o tempo o Senhor nos ensinou Aleluia. a amar uns aos outros, Glória a né? Jesus. Todo o tempo nós devemos estar cumprindo as nossas obrigações como servo do Senhor, Aleluia. como aquele que um dia pretende morar no céu, Sim, né? com Louvado certeza. seja o Aleluia, nome do Jesus. Senhor. Quando nós procuramos viver o amor, a Bíblia diz assim, no capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz que o amor não tem interesse. E quando nós amamos é independente, né? Às vezes nós fazemos o bem, né? E nunca lançamos na cara, nunca falamos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Sim. eu dei isso, eu fui lá, eu fiz aquilo. Eu fui... Até mesmo Deus nem recebe, né, pastor? Nós devemos Temos que dar com a mão ter, de direita fato, para que a esquerda nem amor veja. no coração. Porque Glórias. o Senhor é aquele que zela por nós, Sim. né?
Glória a Diz Jesus. assim a palavra de Deus assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Amém? Temos que vigiar. Nós vamos ficar aqui, irmãos, nesse versículo, palavra pelo fiel e seguinte, verdadeira. seguinte razão, Glórias. porque nós não podemos, às vezes, dar conta de tudo aqui. Se hoje, por exemplo, nós não conseguirmos falar de tudo, nós vamos, para a semana que vem, nós damos continuidade, louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso, pastor, saber que do outro lado tem pessoas que gostam de aprender a palavra e estão sempre com a gente. Glória a Preste atenção. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que o pastor Eronildo estará ao teu dispor, porque o importante, irmãos, é a gente aprender a palavra, sabe? Porque estávamos conversando, sempre eu repito, tem versículo que o pastor fala, que dentro desse mesmo versículo, tem palavra que foi para o povo, para os que já transpassaram, os que já se passaram para o Senhor, dentro do mesmo versículo, para nós a igreja no dia de hoje, e ainda para os que vão ficar. Você vai ficar? Eu não vou. Amém? Tu vai ficar, pastor? Eu não. De jeito nenhum. Claro. Então, irmãos, a igreja de Éfeso, atenção. nós temos aqui a base sobre esta passagem. A palavra do Senhor, o anjo, quando João começa a descrever essa passagem, observe que o Senhor diz para João assim: escreve, a igreja de Éfeso, a igreja que está em Éfeso, e ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então nós percebemos assim que o próprio Senhor, ele dá uma descrição de uma coisa que já estava acontecendo e era necessário que João anotasse, fizesse aquelas anotações sobre a igreja de Éfeso. Algo estava acontecendo ali naquele lugar. Muitas das vezes, irmãos, os problemas elas chegam em nossas portas, elas batem em nossas vidas, e de fato nós precisamos estar na presença do Senhor. Aleluia. Para que nós possamos desempenhar o nosso papel como servo de Jesus. Deus, porque a igreja, nós devemos botar em nossa mente, irmão, que a igreja não está só. Aleluia. O Senhor está Deus. no meio da sua Aleluia. igreja. Glórias. Nós temos que ter Deus consciência pelejando por nós. disso, viu? Nós vamos meditar aqui numa passagem Jesus. Que dá referência dos acontecimentos da época do passado. Nós temos aqui a prova que a igreja de Éfeso, ela recebeu 2 cartas. Eita. Viu? Recebeu 2 cartas. Olha, essa eu não sabia, E pastor. hoje nós vamos saber a respeito dessa carta. Foi 2 cartas que ele recebeu. Presta atenção. Então nós vamos estar tratando desse assunto Esse eu não sabia, para que nós possamos ver que a igreja ela foi alertada, a igreja foi orientada, a igreja foi corrigida, para que o Senhor pudesse assim ver o melhor dela. Deus amava, Deus amava a igreja de Éfeso. Tanto é que o nome Éfeso significa desejado. Olha, A Bíblia nome lindo. A Bíblia diz assim no livro de Daniel, capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor, e no versículo 11, a Bíblia diz assim que Deus, o anjo do Senhor fala: Daniel, homem muito desejado. Um homem muito desejado. Por quê? Desejado no céu. Você já imaginou você ser desejado lá no céu? A sua igreja ser desejada? E nós somos desejados por Cristo. Por saber que a sua igreja está, de fato, ligado aqui na terra e ligado no céu. Aleluia. Quando o crente dá gosto ao Espírito Santo, ele dá desejo lá no céu. Aleluia. Então você é um desejado, porque você não vive de aparência, você não faz as coisas
de qualquer maneira, você Aleluia. é uma pessoa limpa, direta diante de Eita, Deus. glórias. E nós percebemos aqui, irmão, Aleluia. a palavra de Deus, até hoje, nenhum teólogo, irmão, pôde afirmar, né, louvado seja Deus, até hoje, quem seria o pastor dessa igreja Eita. de Éfeso. Mas nós temos algumas identificações aqui, que mais ou menos podemos assim ter uma base, mas não afirmando para os irmãos. Mas a igreja de Éfeso, ela tinha um pastor que há 30 anos deixou, depois de 30 anos, veio esses problemas, esses acontecimentos, que ele assumiu, perdeu tudo. Então, esse pastor foi esfriando, né? Ele entrou em decadência, né? Que é a coisa costumeira, a coisa costumeira, a coisa que está lhe agradando a si mesmo, acaba fazendo com que a pessoa perde a unção de Deus, né? Perde a sua essência, né? Então não tem assim, quando a carta foi enviada, não tem assim a identificação assim clara de quem era o pastor que estava cuidando ali daquela igreja em Éfeso, quando recebe aquelas cobranças e repreensão. E olha que temos que tomar essa cuidado igreja, com a frieza espiritual, hein, pastor? Essa igreja de Éfeso, para os irmãos terem uma ideia, ela já vem acompanhada há muito tempo, desde a época de Paulo. Paulo, que foi um dos fundadores, que lutou para aquele trabalho, que vem orientando ele. Paulo, que vem falando com eles o tempo todo. A Bíblia diz assim, que Paulo colocou Timóteo para dirigir aquela igreja, né? Tinha homens ali que estavam ajudando aquele trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que enquanto Timóteo era um pastor de exemplo, né? Exemplar, um homem sofredor, um homem lutador, que ainda jovem, mas cultivava um coração voltado para Deus. Sofreu algumas consequências, mas ele tinha Paulo ali para lhe dar esse reforço. Ele tinha Paulo para poder falar assim, socorre, me ajuda, que a coisa aqui está complicada, né? Mas nós percebemos, irmãos, que depois de Timóteo, também Tíquico, ele foi lá, né, tomar conta. Então tem essas duas pessoas aí, mas nós descartamos a situação de Timóteo. Nós vamos observar aqui dentro da palavra, nós vamos descartando porque Timóteo, ele tem algumas referências, mas é o caso de Tíquico. Nós percebemos aqui que ele poderia, né, estar lá nesta igreja, e provavelmente poderia ser ele que recebeu essa carta. E é lamentável porque foi uma pessoa orientada por Paulo, foi uma pessoa que recebeu essa posição para tomar conta daquela igreja. Então, quando alguém se responsabiliza pelo trabalho do Senhor, o dever dele é cuidar, é zelar. Tem muitas pessoas destruindo a obra do Senhor aí. O pastor vai lá e confia, né, o trabalho na mão daquela pessoa, mas aquela pessoa é infiel. A pessoa não tem acaba deixando perecer a obra, eu já tive 4 igrejas, irmão. Eu já tive 4 igrejas, mas infelizmente caiu em mãos de pessoas erradas, né? Caiu em mãos de pessoas erradas. Então eu preferi ficar quieto aqui. Eu falei, deixa do jeito que tá, deixa as cadeiras aí, deixa as coisas aí e vamos tocar a obra. Deus amanhã ou depois vai nos dar a possibilidade. Grandioso Deus. Né? Mas a gente já passou por processo semelhante da igreja estar em mãos erradas. E infelizmente há muitas igrejas sofrendo por aí por causa de pessoas que não têm realmente um compromisso sério com a palavra de Deus. Paulo, ao visitar a Ásia, irmãos, nós percebemos aqui a Ásia Menor, quando ele vai visitar, ele de Mileto, lá de Mileto, ele chama os anciãos. Ele não chegou aí lá, mas de Mileto ele começa a chamar ao pessoal lá de Mileto para vir a Éfeso e chamar os anciãos, né, para poder ter uma conversa, para vir à igreja tratar deste assunto. Porque a obra de Deus, ela não pode viver desamparada. É preciso ter cuidado. Então ele fez uma reunião geral, né? Eu me recordo que quando eu estava
trabalhando pela Convenção Cardebrais, nós pegamos aqui vários pastores de vários estados, reunimos, né, aqui em São Paulo, fazia cada encontro, cada trabalho bonito, para tratar concernente à obra de Deus, e vivia aquela, né, aquele choque, aquelas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, né, e se torna até pesado para quem está tratando. Eu imagino Paulo diante daquela situação. Né? É bem verdade que aí entra inveja, entra ciúmes, entra pessoas que querem te atrapalhar, pessoas que querem te derrubar, tomar aquilo que não é dele, querendo fazer coisas que não agradam. Irmão, é uma situação muito desagradável essas coisas. E pelo que vemos, Paulo foi um bom instrutor. Sim, com certeza. Né, a pessoa tem o projeto em mão, quer fazer, mas sempre tem pessoas no meio do caminho que querem te atrapalhar, e isso é ruim. Verdade, a gente já está cansado, irmão, já passando por tanta coisa, e chega na hora, né? Então nós vimos aqui que ele chama esses anciãos de Mileto, ele chama os anciãos lá de Éfeso, para vir a Éfeso para tratar do assunto da igreja. E Paulo ali, ó, dá uma repreensão neles, né? Paulo dá uma repreensão, fala assim: olha, vocês têm que cuidar do rebanho do Senhor. Vocês não podem deixar o rebanho do Senhor sofrer do jeito que vocês estão deixando, né? O apóstolo Paulo, ele começa a cuidar. Enquanto Paulo estava repreendendo lá, Deus já estava preparando João. Meu Deus, né? Eita! Deus já estava preparando, porque a grande perseguição que iria começar, olha, a perseguição iria começar depois, viu? Porque nessa circunstância aí, Paulo, quando ele recebe aquela profecia de que aquele homem usado, aquele profeta, pega o cinto dele e diz assim: olha, se o dono desse cinto, ele vai estar indo para Jerusalém, mas vai ser preso. Paulo já estava recebendo em várias, a palavra diz assim, irmão, que ele estava recebendo em várias igrejas a notícia pelo Espírito Santo que ele iria ser preso e poderia vir a óbito, a morrer por amor à palavra. E Paulo estava disposto, ele disse que não estava nem se importando mais. Eu falei assim: olha, o viver para mim é Cristo. É Cristo, e o morrer é ganho. Então ele estava convicto de que sofrer por amor à palavra de Deus era coisa maravilhosa e importante. E nós olhamos aqui, irmãos, que nesse tempo, quem era o pastor era Timóteo. No momento que Paulo faz essa reunião, Timóteo, ele faz um clamor, ele diz para Paulo, ele fala: me ajuda aqui, porque a coisa aqui está complicada. Olha. E no momento, irmão, vou falar uma coisa para os irmãos, né? Nós temos aí o pastor Jefferson, homem de Deus, tem que estar com várias igrejas espalhadas para Bahia, lá para vários lugares. Tu imagina o pastor está aqui, cuidando de um trabalho aqui, Deus o livre, acontece alguma coisa lá, o pastor, mesmo naquelas circunstâncias de festa, a igreja está em festa e o problema está lá, e o pastor tem que ir embora, abandonar a festa. Eita, não é brincadeira. Não é ruim, irmão? Não é brincadeira. Mas precisa de uma pessoa para poder cuidar do trabalho. Sim, verdade. Isso vale também a uma convenção, também. Um pastor, ele precisa se organizar a convenção, deixar as coisas organizadas para não virar bagunça. Porque se o trabalho não for organizado, vira bagunça. E começa a vir o esfriamento, né? Quando o pastor coloca a pessoa, o obreiro, para tomar conta de um trabalho, ele quer ver melhoras, ele quer ver o andamento, o crescimento, porque isso não está envolvendo riqueza, ninguém quer ser rico. Estamos aqui envolvendo com a obra do Senhor, pelas almas que o Senhor entregou nas mãos. A igreja sem fim lucrativos. Então é responsabilidade de cada um cuidar. Agora, irresponsável se torna aquele que não quer, que não faz a coisa certa. Verdade. E nós olhamos aqui, irmãos, que Timóteo, por ele estar, você pode ver que lá no livro de Atos, capítulo 20, do verso 17 ao 18, e nós percebemos até o 28, você percebe aquela leitura ali do capítulo 20, antes, no capítulo 19 de Atos, você percebe que Paulo, ele vai ali a Éfeso, e ele encontra ali, se depara com alguns discípulos, que era discípulo de João.
E quando ele está encontrando com aquelas pessoas ali, se vê também que a cidade era envolvida com aquela grande deusa Diana, que estava ali, as pessoas tinham um orive, entregando do tamanho de uma caneta as imagens da deusa Diana, espalhando para todo mundo. Meu Deus. E dizendo assim, olha, essa aqui é a nossa deusa, essa merece. E ele estava ficando rico Igual com aquelas distribuir coisas. santinho, é pastor. É, exatamente, Em em época de política. As pessoas entregando Eita. aqueles negócios, vendendo, ganhando dinheiro. E diz a palavra ali no capítulo 19, que eles estavam enriquecendo. Agora o apóstolo Paulo começa, ele vinha com a palavra de Deus, o que era para o pastor daquela época, Timóteo, juntamente com os companheiros, também sair à rua e falar. A Bíblia está dizendo ali que ele fala assim, fale, que o Espírito Santo diz, fale e não te cales. Eita. Não era para parar de falar. Sabe por quê, irmão? Hoje muitas pessoas estão se escondendo atrás da Bíblia, porque na hora da aprovação a pessoa se cala. A pessoa... Você quer saber de uma história? Eu vou contar um negócio para você aqui. Eu fiquei sabendo hoje. É lamentável. Se é verdadeiro, eu não sei. Eu só sei que diz que teve crente que vibrou, porque o juiz foram 9 contra 2. Para a igreja ficar de porta fechada. Eu te pergunto, aonde está esses crentes, afinal de contas, a cabeça desses crentes? O que tipo de céu eles estão esperando? Eu fiquei muito triste com o negócio desse, de saber que o juiz 9 juízes ganhou a cláusula e 2 votaram sim para a igreja abrir e 9 contra. Aí a igreja fechou, o povo, ué. Será que foi mesmo? Eu tô acreditando. Veio essa notícia para minha mão. Aí eu tô assim, eu tô abismado com isso. Por esta razão a gente para e pensa e começa a pensar assim, Jesus, por que Jesus está, né? O pastor Jefferson está falando, foi verdade, pastor, tá vendo? Foi verdade. Né? Aí eu te pergunto uma coisa, imagina como Deus está com esses crentes. Imagina, tu imagina, se a pessoa está nessa situação, está em estado espiritual dessa pessoa, está ruim, gente. Jesus Cristo. Deus, pastor, mas tem aqueles filhos da tribulação, rapaz, que vai ficar misericórdia, na grande irmão. tribulação. Então o que acontece ali, ó? Timóteo, esses já assinaram vossa sentença. Timóteo, ele convida Paulo para poder ajudar ele, socorrer ele, responsável, fundador da igreja, chega lá, reúne todo mundo e Paulo, como já estava lá com a notícia recebida dos altos céus, falou, Paulo, olha, lembra lá no capítulo de Atos, capítulo 9, que ele disse, ei Paulo, duro será para ti, né? Olha, tu agora aprenderá a apanhar, a sofrer, a ser perseguido, tu vai, olha Paulo, a coisa antes batia, agora vai apanhar. Quer dizer, Paulo já estava consciente desde lá de trás. Agora vem a notícia de que o Espírito Santo começa a avisar para ele. Aonde ele ia, o Espírito Santo falava, estava chegando a hora, estava chegando a hora. Então imagina como é que estava a cabeça de Paulo. Paulo estava consciente, falou assim, está chegando a hora, mas a minha morada celestial também está se aproximando. Porque o crente nessa terra, irmão, ele não morre, ele passa, né, dessa vida para outra vida, né? Ele vai para a sua casa. E os ímpios não entendem essas coisas. Então, somente o fiel mesmo sabe que ele sai dessa terra e vai para a sua terra celestial. Louvado seja Deus. Então ele se encontra ali, vai lá, e diz a palavra de Deus em Atos 19, que assim a palavra de Deus crescia poderosamente. Aleluia! E prevalecia. Glória! Porque os irmãos saíam para pregar a palavra, era o amor, a coragem. Jesus agora escreve uma carta para João dizendo assim, volta ao primeiro amor, ou seja, o amor que Paulo, Timóteo estava realizando ali em Éfeso, pregando a palavra com toda afinco, coragem e ânimo, sem medo de apanhar, sem medo de sofrer, o amor deles estava voltado e Jesus manda a carta pedindo 30 anos depois. Eita, Jesus. 30 anos depois, o povo começa a esfriar. Aí eu te pergunto uma coisa, irmão, né? Para Timóteo, será que foi fácil? Não foi. Para Paulo mesmo, que ele tinha que sair na cidade, falar com o povo, reunir os povos, foi fácil? Não foi. Mas a pior coisa vem agora. Eita. É que Paulo vai e se depara com alguns discípulos de João. Sim.
E esses discípulos de João eram pessoas que estavam frequentando essa igreja de Éfeso também. Mas eram os divisores, porque eram as pessoas que tinham pensamentos negativos. Tem gente que crê, tem crente que crê no batismo com o Espírito Santo e tem crente que não quer no batismo com o Espírito Santo. Sim. Tem crente que crê nos dons espirituais. Outro dia eu estava aqui na igreja, uma pessoa, fala assim, esse negócio de expulsar demônio é coisa do passado, isso aí aconteceu no passado, isso aí não existe mais. Então o culto foi acontecendo, Foi acontecendo. Aí quer dizer que se caiu algum endemoniado, não é calma, missionário, você não está lembrado do que aconteceu. Meu Deus do céu, falei. Fica quieto, eu vou desligar aqui, pastor Jefferson. Tá. Vou desligar aqui, pastor Jefferson. Aí o que acontece? Nós estamos durante o culto, de repente eu estou lá, entra uma mulher aqui, que é de uma determinada igreja, não quero citar nome por ética, e levantei do lugar, pus a mão na cabeça da mulher, por causa do olhar da mulher. Eita. E esse crente estava aqui. Esse mesmo crente que não é daqui, ele não é, estava na visita, amigo nosso, e falou esse tipo de coisa. E nisso daí que a gente pôs a mão, a mulher, caiu endemoniada. Quer dizer, eles contemplaram aquilo ali, e viram que realmente acontece. Foi expulso o demônio da mulher, e eles viram que as coisas de Deus realmente existem, não só no passado, mas no presente também, Então tem pessoas que têm que passar por experiência. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora veja só o que acontece aqui. Aleluia. Paulo, ele chegando ali, ele encontra com esses discípulos de João, e ele diz assim, já recebeste o Espírito? Porque era tanto questionamento, tanto fala, porque tem gente que assim desconcorda. Você está falando do santinho lá da Diana lá, o homem está trabalhando, está ganhando dinheiro dele, você está falando dele. Deixa ele trabalhar, Deixa ele trabalhar. Aí o apóstolo Paulo vai lá, repreende eles e começa a pregar contra Deus e Diana, falando com aqueles homens mesmo, diretamente com eles, acerca daquela idolatria que Deus não aceitava, e ele com toda a coragem pregando para eles. Olha só o que acontece, irmão. Ele disse para aqueles homens lá, recebeste o Espírito Santo? Ele falou, quando cresce? Eu imagino assim, da seguinte maneira, como eu falei hoje pela manhã. Eu estava falando aqui, eu toquei até no assunto um pouquinho pela manhã. Eu imagino os crentes dando risada, os crentes falando, Espírito Santo? Que Espírito Santo é isso? Eu estou sabendo desse negócio aí. O que é isso aí? Já outros, ele já tinha conhecimento sobre acerca do Espírito Santo. E quando a pessoa vem para Deus, já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas ele não sabia sobre a questão do poder de Deus. A risada que ele dava com o Senhor, assim, não recebeste ainda o Espírito Santo? Quando cresce, em que batismo vocês foi batizado? Fui batizado no batismo de João. Tá. João batizou para arrependimento, ou seja, eles, antes, não estavam indo no templo, não estavam oferecendo sacrifício no altar, sobre a tampa do propiciatório lá para o sacerdote, fazer o sacrifício para eles. Eles não estavam mais adorando a Deus como deveria. Então, quando João apareceu pregando a verdade, falando acerca do arrependimento, o que aconteceu? Eles se arrependeram e foram batizados para voltar a fazer as mesmas obras. Aleluia! Glórias! Mas agora, o que acontece? Paulo começa a pregar a palavra de Deus para eles. E pregando a palavra de Deus, eles aceitam a Jesus e é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E recebe o Espírito Santo de Deus. Glórias. Foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. A partir dali, uns creram e outros voltaram, não aceitando, não creram. Mas aí que está a situação, irmão. Então, neste caso, o que houve aqui? Paulo ganhou mais umas pessoas para Jesus que estava envolvida com aquelas coisas e em concordância com a idolatria daquele tempo. Isso é uma coisa horrível, irmão. Quando o crente está em conformismo com o mundo, e a Bíblia fala, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Aleluia, quem tem ligação com o mundo, irmão, não tem ligação com Deus, Jesus. E aqui no capítulo 20, irmão, esse Paulo, ele faz o quê? De Mileto, ele chama aos anciões para poder ter um encontro em Éfeso, para poder tratar do assunto sobre a igreja, o que estava acontecendo na cidade e o que estava acontecendo na igreja.
E ele chama a atenção desses anciãos. E os anciãos estavam temerosos porque sabia que Paulo era homem de Deus, respeitado. Paulo já tinha as suas marcas de Cristo sobre ele. Tanto é que Paulo, quando sai de lá, e o Espírito Santo fala, eles choram, eles abraçam, eles derramam muita lágrima, porque Paulo, quando vai embora, ele chora bastante, porque sabe que estava para acontecer algo com Paulo. Ele já tinha consciência disso. Então, irmãos, aleluia, naquele tempo, o que mostra aqui, irmão, que Tíquico, ele foi, assumir o lugar de Timóteo, ficou nessa responsabilidade, então provavelmente tenha sido substituído, como diz aqui no livro de Atos capítulo 20, versículo 4, mostra que Tíquico estava lá, o Efésios capítulo 6, versículo 21, também dá a mesma referência, aleluia, né? E 2 Timóteo no capítulo 4, 12, de repente, a carta pode ter sido enviada para ele. De repente, é uma suposição, mas a gente não tem assim uma afirmação correta de que seria Tíquico, mas pelo tempo, pela data, assim mais ou menos, poderia ser ele. Então, Tíquico, no caso, seria essa pessoa, o anjo da igreja. Vamos supor que seria ele, né? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. As características informam praticamente que seria ele, né? Mas nós olhamos aqui, como nós falamos, Éfeso era uma igreja, o nome significa desejado, né? E quando a pessoa é desejada, quando a pessoa tem o prazer com as coisas de Deus, agrada ao Senhor pelas boas obras. Então, quando Paulo ele envolve-se na obra do Senhor, automaticamente traz alegria. Você pode ver que quando o crente ele canta bonito, prega bonito, faz as coisas perfeitas, Deus se agrada, irmão. Aleluia. Deus tem prazer nessas coisas. E se a pessoa ser desejada, recebe dos altos céus. Dos altos céus. Aleluia. Então Deus tem prazer na vida do cristão quando faz a coisa certa e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Éfeso estava num pequeno continente da Ásia Menor, e hoje conhecendo como Turquia da Asiática. Louvado seja o nome do Senhor. E a Turquia era a capital da província romana da Ásia, com Antioquia da Síria e Alexandria no Egito, que formava o grupo de 3 continentes, né? Louvado, 3 maiores cidades do litoral do leste, né? Do mar Mediterrâneo. Então nós vimos assim, irmão, que esses lugares eram os lugares que não tinham assim aquele fervor com as coisas de Deus, né? Nós não tínhamos assim aquelas possibilidades de garantia de que as coisas poderiam perseverar até o fim, porque a perseguição era notória, louvado. Ali tinha o templo da deusa Diana, ali em Éfeso. Ou seja, em Atos capítulo 19 e no versículo 28, dá essa informação para nós sobre essa grande deusa Diana, que era adorado pelo povo ali. Hoje no Brasil, aqui nós temos Aparecida, tem tanta coisa aí que o povo adora aí, o povo nem sabe mais o que adora mais, né? Louvado seja o nome do Senhor, que era uma das 7 maravilhas daquela época, viu, irmão? Era uma das 7 maravilhas daquela época do mundo, aquela estátua da deusa Diana. Então nós vimos aqui, irmão, que a Paulo esteve 2 vezes nesta cidade. Atos capítulo 18, verso 19 e Atos 19, versículo 1. Ele teve 2 vezes neste lugar para cuidar e zelar da obra do Senhor. Então o sufoco, irmão, as dificuldades são grandes. Sim. Mas na verdade nós temos que não sair do foco da presença do Senhor. Temos que dar continuidade. Éfeso recebeu 2 cartas. Como nós falamos, ela recebeu 2 cartas. A primeira carta foi a de Paulo, que trouxe para cobrança e repreensão. Louvado seja o nome do Senhor. Em 64, Paulo escreve essa carta, depois de Cristo, viu? E a segunda carta foi em 96, depois de Cristo, quando João, ele recebe da parte de Cristo, para poder levar essa igreja, né, cuidando com que ela pudesse fazer, né, os cuidados da perfeição, né? Louvado seja Deus. Então, a palavra anjo, por exemplo, a carta está endereçada ao anjo da igreja. Louvado seja Deus. A palavra anjo, como nós tratamos aqui, significa ângelos, né? Ângelos. E Deus que constituiu pastores.
Então, ângelos, no caso de anjo, a carta ao anjo da igreja estava se referindo ao pastor da igreja. Poderia ser Diácono, como nós estamos falando, poderia ser essa pessoa que estaria lá cuidando da obra do Senhor. Enquanto Paulo estava vivo, enquanto Paulo estava dando aquela assistência, estava muito bom, estava aquele fervor. Mas depois da morte de Paulo, então começou a entrar um certo esfriamento, né? Mas naquela época o povo estava corajosos, né? Sofrendo por amor à palavra de Deus, vendo as perseguições, vendo as coisas acontecer, mas estava ali fervorosos. Mas depois de um tempo começou a coisa deixar, né? Aos Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 14, irmão, tem a referência, né? E Hebreus capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz assim: de obedecer aos vossos pastores. Aleluia. Né? E quando obedece ao pastor, você está debaixo da bênção. Manda até imitar. Porque a pessoa ia até imitar o pastor. Né? A pessoa deve procurar cumprir as suas obrigações. Né? E o Senhor colocou pastores nas igrejas, né? Como pessoas responsáveis, pessoas compromissadas com a palavra de Deus para zelar dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, que cada um venha dirigir a igreja e zelar por ela. Sim. Né? Glórias a Deus. Vamos então. Ou seja, do momento que o Senhor ele requer cobrança de algum pastor, a Bíblia vai dizer assim para a gente que o Senhor pode louvar a vida desse pastor. Por causa de quê? Da sua fidelidade. Aleluia. O Senhor também dá alento, cuidados nas horas das provas a esse pastor. Verdade. Então, a importância de nós entendermos aqui o ponto de vista, meus queridos irmãos, é que o Senhor chama também a atenção. Sim. E quando o Senhor chama a atenção do pastor, é para que ele ama, ele castiga aquele que ele ama. Glória a Jesus. E faz assim para que a obra Às vezes a pessoa está querendo, eu sou pastor, eu quero ser pastor. Tem gente que se classifica por aí nas esquinas, no monte, em tal lugar. Deus me chamou para ser pastor. E a coisa não é bem por aí. A coisa é muito mais além. Né? Então, quando o Senhor chama atenção, por falta de amor, disciplina, e também exorta, né, sobre a obra da evangelização, sobre o trabalho, os cuidados, é para que o pastor possa realmente fazer, né, e cumprir, né, o seu trabalho. Né? Todos os pastores recebem repreensão, irmão, por serem responsáveis da obra do Senhor. Você saiba disso. Pode ter certeza. Né? Com certeza. Daquilo que pertence a Deus, ele tem que cuidar. Se ele não cuidar, o Senhor chega junto dele, porque ele é contato direto com Deus. Verdade. São pessoas responsáveis. Aleluia. Glórias a Deus. E na cidade de Éfeso, Paulo diz que ele que combatia contra as bestas. As bestas feras humanas. Paulo falou dessa maneira. Meu Deus. Agora lá onde? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Ele se combatia contra as bestas humanas. Porque tem gente que é terrível, irmão. Olha. Tem gente que tira a gente do sério, tem gente que fala coisa, tem gente que calunia, tem gente que ele faz por onde até uma live dessa não acontecer. Verdade. E tanta, sabe? Eu quero que ele erre, eu quero que as coisas dê errado, eu quero que aquele ministério não vá para frente, eu quero que aquele... Então tem pessoas, irmãos, que infelizmente eles trabalham na contramão, né? Eles trabalham na contramão. Mas se nós tivermos amor no coração, nós jamais vamos querer que as coisas dos outros dê errado. Queremos que as coisas tudo dê certo. Temos que ter amor. E por isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 32, que ele estava se dando com besta fera humana, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje não mudou nada, viu? Hoje não mudou nada, não, né? Existem muitas pessoas cruéis, pessoas difíceis, que realmente eles usam de métodos errados para atrapalhar a obra de Deus. Pessoas que não querem ver o sucesso, ver o crescimento espiritual de outra pessoa, né? Tem pessoas que impedem o outro até mesmo de assistir um culto, de participar de um trabalho, de louvar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Tem pessoas que fazem por onde impedir, né? Para que ir todo dia na igreja? Para que esse negócio? De casa mesmo, Deus te ouve. Tem pessoas que andam contramão. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão frios, né? No versículo 1, e tentam esfriar o próximo. No versículo 1,
Diz a palavra de Deus, olha, no versículo 1, diz que a palavra de Deus assim no versículo 1, e ao anjo da igreja. Essa expressão igreja no grego significa eclésia, louvado seja Deus, eclésia. E também significa assembleia ou reunião. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo passou a usar o nome. Então nós vemos assim, irmãos, que igreja, no caso, somos igreja, templo de Deus. O que significa? Qual é a expressão que nós temos concernente à palavra igreja em nós? Ou seja, tirado para fora. De dentro para fora. É de dentro para fora, tirado para fora. Ou seja, a igreja, ela precisa saber que o que tem dentro dela, ou seja, aqui no seu coração, né, é o que contamina a vida do homem, não é o que entra, é o que sai da sua boca, o que sai da sua mente, o que você fala, o que você vê, o que você pega. Então a sua mente, ela vai direcionar você a poder fazer, né? A pessoa vai expressar fora o que tem por dentro, né? Então nós temos assim, reflete fora. Nós temos assim que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então a igreja em si, você tem que se liberar de dentro. O que tem, porque tem muita gente, irmão, que transmite a vaidade que tem para fora. Por quê? Porque está lá dentro. Tem gente que está lá dentro, vai botando para fora, ou seja, ele vai se libertando de muitas situações, porque vai entrando naquele processo, né, de conversão, para ir se convertendo todos os dias aos pés do Senhor Jesus. Até mesmo porque a palavra do Senhor Jesus não muda. Então, se eu passo um período de tempo de uma maneira e depois eu começo a voltar atrás, a usar aquilo que eu pensava que não era errado, né? E eu estou lá usando, é porque já estava dentro de mim. Eu não me libertei. A pessoa tem que se libertar. Aí eu vou lá e uso, porque eu não me libertei. Estava dentro de mim. A palavra de Deus diz que onde está o tesouro, está o teu coração. Exatamente. Não é, pastor? É verdade. Então a gente tem que ser liberto. Sabe? Que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo. Olha aqui, ó. Nós moramos numa rua que... Paulo Sérgio Fernandes, meu primo, glória, paz do Senhor, meu querido. Lá em Guarulhos, ó, tá em peso, Guarulhos. Nós moramos aqui numa rua movimentadíssima. Tem comércio, tem pizzaria, essas coisas. Então tem muitos motoqueiros, pessoas andando para cima e para baixo, tocando música, seja de funk, ou seja o que for. Aí eu digo, eu vou estar com meu ouvido lá, rapaz, meu ouvido está ligadinho com o mestre. Essas coisas aí de empinar moto, né? Empinar que fala empinar moto. Esses barulhos que dão aí, o povo pensa que eles estão na moda. Mas, rapaz, a Bíblia já fala dos carros roncadores, então não está na moda, não. Na moda estamos nós, que estamos servindo a um Deus que tudo pode. E aí estamos, a cada dia, colocando lenha no nosso altar, né, pastor? Para que o fogo não pare de queimar, né? Para que a lenha não se acabe, o fogo não se apague. E aí, então, a gente está esperando o mestre. Aleluia. O resto, ó. Irmãos, depois no mesmo capítulo 2, versículo 1, você vê, a gente está no capítulo 2, versículo 1 ainda. Então estamos esclarecendo esses detalhes aí. Verdade. Né? E vamos entrar no outro ponto que diz assim, isto diz aquele. O apóstolo João, ele está usando uma expressão aonde ele não fala nada da sua imaginação. Grande Deus. Ele está falando diretamente daquele que deu para ele a revelação e sabia que era o cuidador da igreja. João não estava sabendo o que estava acontecendo com Éfeso, até que o Senhor o revele para ele. Então o Senhor é aquele que zela, aquele que cuida da sua obra, Aleluia. é aquele que guarda a sua obra.
Glórias. Então ele diz, isto diz aquele. Ou seja, ninguém podia questionar e nem podia falar. Ah, João, você está falando de si mesmo? Não, estou falando daquele que Deus. esteve conosco, Aleluia. crucificado e ressuscitou. E ele está falando João isso e ele esclareceu o que de fato escrevi. estava acontecendo. Viu, irmão? Ele se limitou, ele pegou falando do que o Senhor de fato... Aleluia. Irmãos, o que o Senhor estava revelando para ele. Eita Deus, Louvado aleluia. seja o nome do Senhor. Eita, E é um grande Jesus. privilégio nós termos assim, Coisa irmão, linda. a oportunidade de transmitir aquilo que o Senhor Sim. nos ordena. Aleluia. No momento que você é um vaso usado por Deus para falar aquilo Aleluia. que o Senhor te entregou, você só vai Deve falar ser aquilo que o vaso Senhor de te entregou bênçãos. e não coisa de si Vaso mesmo. usado Porque se por você Deus. faz de você mesmo, É. você se perde. Né? Verdade. Você tem que fazer aquilo que o Senhor te deu para fazer. Sim. E se cumpre. Sim, com Né? certeza. Mas não pode ser uma coisa apenas ligada de si mesmo. É. Porque aqui João estava falando coisas que vinham do Aleluia. Senhor. Tem que ser enviada por ele. Louvado seja Deus. Glórias. Porque a Bíblia diz assim que santo Ele não é erro, o não seu é dano. nome. No Salmo Glórias. 111, verso 9. Louvado seja Grande Deus, O nome de Jesus aleluia. deve ser ocupar lugar na vida do cristão. Irmão. Sim. O nome de Jesus em todo tempo, ele está em primeiro lugar. Nas suas Aleluia. atividades, pensamento, Ele é o primeiro no seu e o coração, último. viu? Glórias. Nas suas orações. Jesus tem que ocupar, não Sim, eu jamais, eu tenho que apresentar o eu, viu? Sim. Quem somos nós, né? Então nós vimos assim, Somos né? nós. Vem as perseguições, Glórias. vem os problemas, então Aleluia. o que acontece? Você tem que deixar Jesus ocupar esse espaço no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17, né? Quando nós olhamos assim para o livro de Samuel, no livro de Samuel capítulo 17, 45, nós percebemos ali Davi, né? Ele também usou, né, a expressão, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não usou, não vem não que eu também sei lutar, Golias. Não vem não que se você vier, Golias, eu já matei urso, já matei leão, vou te derrubar também, não. Eita. Ele falou assim, eu vou a ti em nome do Eita, Senhor aleluia. Jesus. E ele venceu o gigante por causa disso. E nos ensinou, né, Viu? pastor? Nos ensinou exemplo, A gente claro. enfrentar Nós tudo temos com Jesus à frente. saber, irmão, Aleluia. que nós temos um compromisso sério com Deus. Glórias. Então o nome do Senhor Sim. está em primeiro lugar. Seja louvado seja para todo E João, sempre. né, o apóstolo João, usa esse meio para desmascarar ali quem? Os falsos mestres, os falsos apóstolos, Sim. os falsos profetas, né? Que estavam infiltrados dentro da igreja de Éfeso. E sempre tem. E sempre tem, irmão, sempre tem. Por quê? Porque tudo Sempre dizia, tem espias, né, pastor? na autoridade no nome de Jesus. E quando ele falava, não tinha como negar. Né? Que se fosse possível, Deus ali fulminava ali mesmo. Sim. Ai daquele que vai contra as ordens do Senhor. Viu? Sim. Então nós percebemos aqui, irmão, que nas 7 cartas, né, se repete essa mesma expressão, isto diz. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Efésios 12, versículo 9 e 11. Louvado seja o nome do Senhor. Pode prestar atenção no que ele fala. Ele usa a expressão, isto diz. Aquele, o Senhor, Jesus, Aquele ele que está foi na frente, morto, aquele que está reviveu, no aleluia. controle de todas as coisas. Ele vive Louvado. para todo Nós somos sempre. embaixadores da parte de Eita, Cristo. olha que irmão. coisa linda. Nós somos embaixadores. Viu? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Olha. Nós somos embaixadores, numa responsabilidade de alto grau, para poder levar a palavra de Deus com cuidado. Ter zelo daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos para fazer. Sim. Nós não podemos simplesmente dizer assim, eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu entendo e eu faço. Não, irmão. Ai de nós se não é o Senhor em nossas vidas. Jesus. O Senhor só nos leva Ai aonde de nós mim, vamos, Jesus. ou alcançamos tal cargo, tal posição, Eita. porque Ele tem zelo, Ele Ai de viu nós, desejo ai de nós. em nós em fazer a obra do Senhor. Aleluia. Nenhum de nós alcançamos nada por mérito humano. Nós só temos porque o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Glórias. Viu? Você sendo embaixador, você tem que zelar daquilo que é do Senhor e olha lá, toma cuidado. Sim. Né? Verdade. Nós não somos dono da igreja, irmão.
Nós não somos dono da igreja para dizer assim, a igreja aqui quem manda sou eu. Não é isso. A igreja é de Cristo. Aleluia. E temos que cuidar daquilo que pertence Autor e ao consumador Senhor. da nossa fé. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias. Observa aqui que no versículo 1 Senhor é lindo. diz que ele tem na sua Senhor destra, é na sua mão direita, que trata de honra e de poder e autoridade. Ele tem na sua mão, ó. Quando ele tem essa igreja na sua mão, os pastores, os 7 castiçais na sua mão, trata-se de honra, de poder e autoridade. E quando ele tem o controle na mão, sem ele, a igreja não significa nada. Então, se ele está na mão dele, tem que deixar na mão deles. Primeiro, o Evangelho de São João 15, versículo 5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa linda. Então nós temos que saber que estamos nas mãos do Senhor. Nós temos que glorificar a Deus aonde que Ele nos colocou. Segundo aos Coríntios 3, versículo 5, 1 Crônicas 29, versículo 12. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, as 7 estrelas, ela simboliza os 7 pastores das igrejas da Ásia. E os pastores que estavam ali, estavam com uma grande responsabilidade nas suas mãos, e ele tinha que cuidar e zelar e fazer a coisa certa, senão ia acontecer a cobrança de qualquer jeito. Porque o dono, o cabeça da igreja chegou, então quando ele chega tem que mudar alguma coisa, não pode deixar a igreja do Senhor, igreja do Senhor, de qualquer maneira, né? Verdade. Ainda no versículo 1 ele fala de quê? Ele fala que ele anda no meio dos 7 castiçais. Aleluia, glórias. Ainda no versículo 1, que nós não Passeia saímos ainda no Jesus no meio versículo de 1. nós. Tem muita coisa ainda Aleluia. para acontecer, mas vamos ver até Glórias. onde nós podemos ir. Senhor Né? lindo. Ele anda no meio dos 7 castiçais. A presença do Senhor é maravilhosa, irmão. Quando a igreja está na unção, na presença do Senhor, ela recebe a presença de Deus. A palavra ela vem com glória em nossas vidas, nós sentimos poder em nossas vidas. Quando o povo está na mesma fiação, né? Na mesma unção, como diz no livro de Atos 2:42, a Bíblia diz que todos perseveraram na mesma comunhão, na doutrina e no partir do pão. A igreja recebe poder, recebe autoridade, recebe a presença do Senhor, porque está na mesma fiação. Mas se tiver na igreja pessoas divididas, com certeza ela está fora da comunhão. E aí o Senhor fica triste. A obra não vai para frente. Né? A obra do Senhor precisa, irmão. Para que a igreja receba poder e autoridade, é preciso estar unida no mesmo amor. Louvado seja Deus. E na mesma fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 18. É preciso estar no mesmo amor para Deus operar, irmão. Zacarias 4, versículo 2. O Senhor nos ensinou isso, mas a igreja anda, de certa forma, fugindo desse aspecto. Né? Vivemos pessoas aí, eu não vou assistir essa live não, estou fora desse negócio aí, não está na mesma fiação, não está na comunhão. E não chama outros para assistir, hein? E nem chama outros para assistir, porque eu não quero ver essa live crescer, não quero ver esse trabalho para... Mas irmão, tem 4, 5, 6 pessoas assistindo, tá bom demais. Glórias, aleluia. Tem alguém dando glória do outro lado. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa. E você está aí. Né? A gente vai se alegrando na presença do Senhor. Porque o Senhor está operando. O que é que importa, irmão? Quem ama a obra de Deus, ele permanece na presença do Senhor. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então ele diz aqui, irmão, acerca do amor do seu irmão, acerca do amor ao seu próximo, o cuidado com a obra do Senhor, porque onde tem igreja dividida, Deus não opera. E quando Cristo está na igreja, alguma coisa vai acontecer. Eita! Viu? E nós percebemos aqui, irmão, quando Jesus está na igreja, tem 5 coisas que podem acontecer nela. Eita! Eu não vou falar das 5 coisas direta, explicação. Não vou dar explicação porque eu sei que é muito tempo. Mas, prosperidade, fonte de luz, governo, segurança e autoridade. São as coisas que entram na igreja quando Cristo está glórias. Quando Cristo está presente, né? Louvado. Versículo 2, ele diz assim, irmão, nós já estamos finalizando, viu? O versículo 2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho.
Ah, meu irmão, agora começou. Sim. No versículo 2, né? Alguns, mesmo na perseguição e lutas, estavam trabalhando na obra. E tem gente que tem compromisso com a verdade. Jesus. Que mesmo passando as dificuldades, ele está lutando. Está lá, né? Tá tudo bem, irmão? Tá chorando, tá gemendo, ele tá bem. Que nem dizia minha mãe, né? tá Vai tudo bem, com a barriga. Vai tudo bem, mulher. Ela diz, vai bem. O filho morreu, mas ela tá falando, tá bem. Vai bem com teu filho, né? Tudo bem. Então, tem gente que tem compromisso mesmo na hora da dificuldade. Aleluia! Tá ali, ó, sendo fiel ao Senhor. Louvado seja Deus. Jesus e entende que precisa fazer para Deus, para ganhar galardão. Sim. Que o crente, quando ele é fiel, irmão, ele não mede dificuldade, ele está passando o que passando, mas ele agrada ao Senhor. E somente aqueles que são fiéis, aqueles que têm um compromisso sério com Deus, é que alcança as misericórdias do Senhor Jesus. Aleluia! Está tudo bem, meu irmão. Tá chorando, tá gemendo, tá difícil, mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei as tuas obras. Irmãos, aqui se você for perceber no capítulo 2, ele fala assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Se as tuas obras, vírgula. Se o teu trabalho, vírgula. Olha, ele põe vírgula, porque tem uma diferença na questão das obras. Né? Todo comportamento, presta atenção nisso aqui, olha, que todo comportamento do ser humano é observado pelo Senhor, viu? Em outras palavras, ele diz, ei, ele sabe, ele percebe tudo, o coração, ele conhece o coração do ser humano. Sonda até os rins. Ele sabe como é que o ser humano age, são obras, irmão. Né? Aleluia! Eu sempre uso um método, quando a pessoa fala alguma coisa, eu sempre estou falando para a pessoa, que obra é essa, irmão? Quando a pessoa fala alguma coisa, quando alguma pessoa fala alguma coisa, faz alguma coisa, a gente está falando, que obra é essa, irmão? Por quê? Tem coisas que é para chatear, para deixar você para baixo. E essas obras é observada pelo Senhor. Que aqui tem a obra e tem também, ou seja, atitudes, comportamento, o que você está fazendo. Ah, eu sou bom, eu sou ruim, eu não estou nem aí, não quero saber. Tem gente que é assim, tem essa natureza. Ele não quer ver o crescimento do outro. São obras más. E a Bíblia diz que no tribunal de Cristo, cada um de nós vamos apresentar nossas obras. Verdade. O que ocorre aqui no teu coração? Jesus. O que se passa no teu coração? É aí que você vai mostrar se realmente você é aprovado ou desaprovado. Grandioso Deus, aleluia, Jesus. Né? Coração aqui é para bombear sangue, irmão. O coração do crente que Deus quer é esse. Então ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Por isso que lá em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7 e 8, ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E lá em Provérbios ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Dá os teus pensamentos, irmão, a tua mente para Cristo, a tua alma. Dá para ele, deixa ele guiar os teus caminhos. Deixa ele guiar os teus passos. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes as pessoas seguem ao seu próprio critério. Seguem seus próprios pensamentos, suas atitudes. Faz coisas que até Deus anda duvidando. Tem pessoas que andam fazendo coisas absurdas, achando que Deus é algum bobo. Deus não é bobo não, meu irmão. Para querer enganar. Jamais, ele está no meio, ele está sabendo, ele percebe. Jesus conhece os corações. Glorioso Deus, Jesus aleluia. sabe do nosso coração. E nós Deus. olhamos aqui, irmão. Sonda dos deuses, aleluia. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 55, essa passagem 6, 7, 8. Jesus. Para os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aleluia. Então, quando nós fazemos uma entrega total para o Senhor Senhor vai conhecer as nossas obras. Então o Senhor diz assim para Éfeso, eu sei as tuas obras. Eita. Viu? Eu Sabe sei por que eu vou tu me dizer? sondas. Olha só as tuas obras. Da onde vem as obras? Sim. Ah, eu estou lá o pastor está aqui, os irmãos estão ali, mas eu estou falando mal do outro, estou falando mal do outro. O Senhor te conhece, irmão. O Senhor conhece as tuas atitudes, teu comportamento. Ele sabe aonde é que está havendo esperteza. Porque tem gente esperta. É cristã, mas é esperta. Sim. Tira proveito dos outros. Né? Temos que vigiar, irmão.
E O fica Senhor feliz quando conhece, tem um crente bobinho, né? os nossos Meu pensamentos. Senhor Jesus. Agora, tem uma coisa chamada consciência dentro da Bíblia, que ela é a faculdade da alma. Ela julga para você o que está certo e o que está errado. E se você não anda de acordo à vontade do Senhor, a própria consciência fala para você: eu estou fazendo errado mesmo. Então, são obras boas ou obras más? Qual é o nosso comportamento que nós estamos fazendo? Olha, então, Senhor, eu conheço as tuas obras. O Senhor falou para a igreja que é. Falou para o pastor da igreja, conhecendo cada comportamento dela. Sim. Então, meus irmãos, nós olhamos aqui que nós temos uma forma de achar as coisas do nosso jeito. E querer fazer do nosso jeito. Né? Por isso que erramos viu? na direção. Né? Eita, por isso que muitas das vezes erramos, né? Porque Deus não se agrada, Deus quer que nós andamos na direção dele. Sim. Olha o que diz lá em Provérbios 20, versículo 19. Diz que quem anda, né, se maldizendo, né, é descoberto. É os seus erros, o seu segredo. Quem anda se maldizendo? Você pode ver que tem gente que ele anda se maldizendo, ele abre a boca e começa a falar, não é assim? Lá em Provérbios 20, 19. Então, aí eu te pergunto, quando você abre a boca e começa a falar, porque você está chateado, porque você está necessitado, você está precisando de alguma coisa, você fica naquela se maldizendo: ai, que vida é essa, que situação é essa? Sabe quem escuta? O adversário. E quando ele escuta, fala: peraí, é isso que está perturbando ela ou ele. Aí ele vai ficar tocando na mesma tecla. Ele vai lá, começa a tocar a tecla. Tom, não sai daquela tecla. Tom. Por quê? Porque é aquilo que perturba aquele crente. Já sabe onde está a tua fraqueza. Ele maldiz, ele está se maldizendo diante daquela situação. Agora, quer você ficar livre, irmão? Adore a Deus. Você tem um segredo com Deus. Você dobra o joelho e você fala com Deus em segredo. Aquilo que está deixando você triste, deixando você para baixo. Fala com Deus, mas não murmura, não reclama, não maldiz, não. Porque o adversário escuta, ele anda ao derredor, irmão. Ele anda ao derredor. Então, quando ele anda ao derredor, ele está procurando, né, uma falha. E às vezes a pessoa tem uma mania, irmão. As pessoas têm uma mania, sabe o quê? Pensar que o diabo está lá em cima. Daqui para cima já é céu, irmão. Mediu da cima da sua cabeça um palmo, já é céu. Então você tem que entender que ele está ao derredor. Mas ao redor está o anjo do Senhor. Aleluia! O anjo do Senhor rebate. Isso sim que é amor. Mas se você murmura, ele está escutando. Então ele vai querer perturbar a vida da pessoa. Com certeza. Né, meus amados? Então, meus queridos, nós olhamos aqui que precisamos estar andando na direção do Senhor. Sim. Você pensa que não é, né, que não é nada, mas o adversário ele escuta. E ele tira proveito. Pastor, assim dessa como situação, Deus não dá dia nem de noite, o adversário também, a tendência dele é trazer tristeza, trazer angústia no que a pessoa está falando, né? Está reclamando. Se você está preocupado com aquilo, preocupado com aquilo outro, está vivendo insegurança, então ele aproveita para poder causar tristeza naquilo. Verdade. Você precisa ficar esperto com isso. Sim. Né? Para você ter um segredo com Deus. Então você fala em silêncio com ele, fecha a porta, fecha a porta do teu quarto, fala com ele em segredo, que ele vai te responder e vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, verso 2, ele diz assim para a gente terminar aqui, que eu sei que nós não vamos conseguir, ainda no verso 2, do capítulo 2, ele fala da seguinte maneira: e a tua paciência, né? E a tua paciência. Ele diz assim para o pastor da igreja, para toda a igreja, né? Vamos dizer assim, né? Também que via a tua paciência. Embora a igreja via, a igreja estava acompanhando as mortes, a igreja estava acompanhando as perseguições, a igreja estava passando pelos processos de perda, mas a igreja estava confiando no Senhor. Sim, aleluia. Esperando uma resposta do Senhor. Mas isso aqui, irmão, lá atrás, porque o Senhor via o sofrimento do povo. O povo estava morrendo. O apóstolo Paulo morreu, olha, há 30 anos atrás.
Sim. O povo estava tendo paciência. Não, nós vamos continuar, vamos falar, vamos aquilo outro. Aleluia. Mas já na época, passa esse período todo, Meu Deus. o povo já começa a fracassar. Verdade. Entrou a iniquidade no meio, começou, o povo perdeu o Sim. amor. O povo começou agora a ficar distante, né, irmão? Que a pior coisa que existe é quando a pessoa perde a paciência e começa a tomar caminhos diferentes. Né? É verdade. Fica morno. Então, embora estava passando pelo processo difícil, a igreja estava tendo paciência em esperar e saber que o Senhor era a solução e o Senhor ia dar uma resposta. Né? Temos que voltar ao primeiro amor. Senhor. Foram muitas pessoas mortas ali. Foram muitas pessoas que passaram por perseguições. Foram muitas pessoas que deram as suas vidas, mas eles foram pacientes. Aleluia. Em saber que o Senhor é o nosso refúgio. Temos que ser pacientes, o Senhor é a nossa Deus. força. Saber esperar, confiar. Não é porque nós perdemos um ente querido, nós passamos por um processo aí desse coronavírus, essas coisas todas, que eu vou perder a fé. Sim. Nós temos que continuar firme, ter paciência e esperar a redenção que vem do Senhor. Glórias. A luta, um desemprego, seja qual for o problema, você tem que confiar no Senhor. Acreditar, ter paciência. Não perde o teu primeiro amor. Aleluia. Continue firme na presença do Senhor Jesus. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que não pode sofrer, né, ou suportar os maus. Sim. Outro ponto aqui desse versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens maus eram os nicolaítas. Essas pessoas que eram falsos ensinadores, né? Quem adentrou dentro da igreja, ele que causava esses tipos de problema, porque havia facilidade para esses nicolaítas, esses mentirosos entrar lá dentro da igreja, e eles queriam destaque e glória para si. Viu? O crente, quando faz a obra de Deus querendo destaque, querendo glória para si, essa pessoa se perde. Tem gente que quer aplausos, tem gente que quer se apresentar, tem gente que quer usar os seus méritos, os seus meios. E na igreja primitiva estava tendo a facilidade deles entrar lá dentro. Mas a igreja de Cristo, irmão, ela precisa, né, estar protegida. Crente e os pastores têm que tomar cuidado para que esse mal não venha. Tem pessoas que têm capa, se veste de ovelha, mas é lobo. Vivemos uma época difícil. Tantas falsas profecias, tantos mentirosos, tantos enganadores, falando de Deus, falsos profetas, querendo enganar a população, enganando as pessoas, levando as pessoas para o fracasso espiritual. Falam uma coisa que não acontece, nunca acontece. Viu? E se vai revelar, fala assim. E quando vai revelar, fala, eu nem sei o que significa isso. Se revelou, tem que explicar, ué. Que revelação é essa? Revelação é essa que Deus está mostrando e você não sabe o que significa. Está errado esse negócio. Então, quando Deus não deixa ninguém em confusão, não, meu irmão. O Espírito de Deus não é de confusão. Viu? Aleluia. E Ele nos dá sabedoria. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus nos dá sabedoria. Nós temos que entender, saber. Você tem a mente de Cristo, glória. Deus me revelou, você é assim, você é assado. Como assim, irmão? Eu não sei. Você pergunta para ele. Peraí. Se mostrou para você, se vira, revela, esclareça. Porque se for mentira, você vai ver o que vai acontecer. Vai prestar conta disso. O que é isso, irmão? Então tem pessoas que jogam bomba nas costas dos outros, não dá explicação, não revela nada e deixa as coisas acontecer. Não é assim não, meu. Tem que tomar cuidado, viu, irmão? A revelação, ela é esclarecida. Ela não tem dúvida. Aleluia. Viu? Glória a Jesus, é verdade. Esse negócio que eu não sei o que significa, o que será, isso é errado. E tem gente que só quer profetizar. Se Deus mostrou. Se Deus... Gente só quer profetizar para alegrar o outro. Deus vai te dar casa, vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar dinheiro, vai te dar mulher, vai te dar isso. Para com essas coisas. Vigiar. Jesus já voltando. Né? A crente que gosta de doutrina, crente que gosta de doutrina, gosta da palavra de Deus, ele sabe que as coisas de Deus é organizada. Não é uma coisa bagunçada não. As coisas estão andando de qualquer jeito por aí, certo? Então nós vimos aqui que ele suportava os maus, né? Não suportava os maus. Então tem que falar para esses mentirosos, é mentiroso e acabou. Né? Não tem que ficar dando rodeio com esse tipo de pessoas que ficam enganando, querendo influenciar o povo.
né, ganhar fazendo deles presa para eles. Sim. Né? Tá errado. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E tu achaste mentirosos. Olha aí. Então, descobriu a verdade, viu? Pronto, agora põe para correr, irmão. Sim. Agora não fica sustentando, não, porque o problema do pastor da igreja é que via que essas pessoas estavam lá e ele, calma, irmão, vamos ver, ele vai melhorar. Aí vai ele esperando. vai melhorar. Vai esperando. Vai melhorar o quê? Deus só liberta quem quer ser liberto. Glória a Jesus. Então nós temos que entender, irmão, que Aleluia. a pessoa não vai melhorar enquanto não receber uma repreensão e uma correção. Não é verdade, irmão? Glorioso Deus, Enquanto não receber. Né? O anjo da igreja de Éfeso tinha autoridade espiritual e doutrina para corrigir. Ele tinha o direito de fazer isso. Ele podia fazer, mas infelizmente deixava rolar, porque conforme eles falavam e agradava a população, rolava. E hoje Isso não é não tá diferente, certo. né, pastor? Isso não está certo. Hoje não Tem é que falar a diferente. verdade. Ah, mas é uma pessoa muito rica para eu poder falar alguma coisa com ele. Eu vou perder meu troco, né? Isso não está agradando. Louvado seja Deus. Que é certo, é certo. Viu? Que é certo, é certo. E a igreja estava passando por esse processo e ali ele estava corrigindo essas pessoas, né? Tá admitindo esse tipo de coisa dentro da casa do Senhor, é uma perda com Deus. Você ganha materialmente, mas é uma perda com Deus. Então aqui eles colocou à prova essas pessoas, alertando. Lá em 1 Epístola de São João, capítulo 4, versículo 1, você pode ler a palavra de Deus. E a Bíblia toda, irmão, ela não dá nenhuma ênfase a esse tipo de gente. A Bíblia corrige a todos, né? Paulo também, ele alerta lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até o 14. E as igrejas da Galácia também. Ele também falou lá em Gálatas 2, 4 ao 5. Ele falou acerca desse tipo de gente dentro da igreja. É preciso tomar cuidado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e eu 5 também. E quando Timóteo diz assim que nos últimos dias o Espírito Santo é quem falava. Nos últimos dias apareceriam esses falsos mentirosos ali no capítulo 3. Então nós precisamos tomar o máximo cuidado e pôr à prova mesmo, corrigir essas pessoas que estão em falta diante de Deus, longe dos princípios do Senhor. Então, irmãos, tem mais coisa aqui. Nós temos aqui diz assim que ele: e sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Nesse tempo de Paulo, a igreja do Senhor, junto com Timóteo, lutava, batalhava, sofria, passava as perseguições, estava sofrendo as situações, mas infelizmente aconteceu de que as pessoas começaram a esfriar o amor, né? Começou a haver um fracasso. Grande Deus. Senhor. Verdade, Jesus. Mais uma vez, elogia aquela igreja, o pastor da igreja, né? A igreja de Éfeso, pois ele achava-se perseverante, ele achava-se na luta contra aqueles maus. Meu Deus. Mas uma coisa foi certa, é que quando estava tentando perseverar, ter paciência com aquele que estava errado, falso profeta, os Nicolaitas, aquelas coisas todas, Sim. tendo paciência, porém, havia uma certa prejudicação. Então, Deus elogia por ele suportar, porém cobrou por ele perder o amor com tudo isso. Porque é difícil, irmão. É difícil, você vai tolerando, quando pensar que não desaba de uma vez. É mais prático você ser real, falar a verdade, para que as coisas venham a acontecer. O pastor não se cansava no trabalho do Senhor. Ele lutava para poder ver a melhora, mas precisa ter autoridade, autonomia para fazer o que é correto. Porque se não faz o que é correto, irmão, você sabe o que acontece? O Senhor... Não podemos perder o amor, né, pela obra de Deus. Sofrer por causa dos outros vai ficar difícil, irmão. Então, para nós finalizar, ele diz no verso 4, ele diz assim, ó: tenho porém contra ti, tá vendo? Que deixaste o teu primeiro amor. Chega uma hora que a pessoa desanima de tanto falar com a pessoa. Ah, rapaz, não é desse jeito, não pode ser desse jeito. Vai tendo paciência, quando pensa. Não cansa de trabalhar, de fazer, mas porém, começa o mal se apresentar. Sim. E agora? Sim.
Os problemas surgem mesmo. Então nós vemos assim, quando um pastor ou membro, viu, deixa de amar a Deus com a força do primeiro amor espiritual, se torna o quê, irmão? Fracos. Sim. Diante das aí lutas. Vem a mornidão, né? E a Bíblia Jesus diz, vomita para fora falou que está morno. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz, se te mostrares frouxo na hora na hora da adversidade, fraco na hora da adversidade, a tua força é pequena. Sim. Então você tem que entender, irmão, que se te mostrares frouxo na hora da dificuldade, a tua força é pequena. Então você tem que entender, tem que ter autonomia, tem que ter autoridade, porque na hora da adversidade você vai sentir a diferença. Verdade. Quando a coisa pega mesmo, você não vai ter força para corrigir. Eu duvido, faço pouco caso, porque desde 85 para cá, as igrejas Assembleia de Deus, ela vem sofrendo com a iniquidade que entrou de iniquidade, entrou uma decadência terrível. As igrejas se envolveram no fracasso. Jesus não muda. Sobre a palavra de Deus, que até hoje não consegue mais tirar. Isso não continua mesmo. Não consegue mais tirar. Depois daquela reunião de 85, nunca mais as igrejas Assembleia de Deus foi a mesma coisa. Verdade. E até hoje só está piorando e acrescentando mais. Jesus está voltando. Se hoje o Senhor escrevesse uma carta, viu? Se hoje o Senhor escrevesse uma carta, você para e pensa como estaria tal igreja. Verdade. Qual a situação dela? Você mesmo tira a conclusão. Então nós precisamos tomar cuidado desse negócio de, não me cansei de ir, estou lutando, estou me esforçando, mas não tem coragem de falar a verdade? Não tem coragem de pedir. Tem que abrir a boca e falar, meu irmão, se converta, rapaz, para com esse negócio. Pastor, se começar assim, eu vou me embora. Então você vá, mas se converta. O que importa é você se converter. Não pode fazer as coisas erradas, meu irmão. Esse negócio de estar alisando o crente, porque está fazendo a coisa errada e está alisando, você se perde. A obra de Deus perece e você não faz, nem ganha ele e nem ganha para a tua igreja. E depois Deus vai requerer, então, meu irmão, presta bem atenção numa coisa aqui, ó. O nosso Deus tanto agrada aquele que faz, quanto também cobra quando falhamos. Aleluia. Então é preciso que ele reconhecer que ele é justo, viu? Ele é um Deus justo e na época da lei ele não tinha tempo, ele matava. Na graça, ele está usando misericórdia. Isso só vai se repetir a época da lei. Errou, morreu, é no milênio. Mas agora a graça está sendo misericórdia para a vida das pessoas. Agora nós encontramos o quê? Um povo tranquilo, um povo calmo, sereno. Você entendeu? Um povo que está levando o evangelho na boa. E as coisas não é bem por aí mesmo. Né? Observe bem Romanos capítulo 8, 38 e 39. Observe lá. Louvado seja Deus. O primeiro amor para Éfeso não foi o declínio espiritual. Viu? Não foi o declínio espiritual da fé. Não foi. Viu? Mas esfriamento no amor. Olha. E a pior coisa que existe é quando a pessoa se desanima com o outro. Meu Deus, viu? Verdade. Você começa a ter decepção ali, decepção para cá, você põe confiança na pessoa ali, confiança para cá, daqui a pouco você se quebra todinho. Acaba ficando para baixo. Né? Fica para baixo. Sim. Né? Porque infelizmente nós estamos sofrendo. A igreja de Cristo está sofrendo. Sim. Se nós pudéssemos voltar, né, irmã? O que está dizendo aí, irmão, com saudade. Se nós voltássemos, né? Pudesse voltar como antes, né? Então nós vimos aqui, irmão, que foi a questão da iniquidade que entrou dentro da igreja. Eu me lembro, numa dessas reuniões que aconteceu, né, nessas convenções, não a Cardebrais, foi outras convenções por aí afora, que a gente passou, né? Eu me lembro que pastores queriam que o rock entrasse dentro das igrejas. Eita. E acabasse com os hinos da harpa. E aconteceu, irmão. Hoje tem muito crente que não sabe os hinos da harpa. Sim, não sabe nem carrega a harpa mais para a igreja. Sim. Agora, por conta de quê, irmão? Do modernismo, a iniquidade vai entrando, as pessoas vão modernizando as coisas. Vai, você, estou moderno, estou em outra, né? E não é bem por aí, irmão. Nosso Deus não muda. Viu? Se você parar para pensar sobre a questão, eu estava falando aqui sobre a questão
em 84, quando Jotinha, que é um dos pioneiros da época do Gunaving, Daniel Berg, ele escreveu aquele hino 84 da harpa cristã. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás também? No momento que ele estava debaixo daquela árvore lá escrevendo essa letra, foi num momento de angústia, de sofrimento. Foi num momento de tristeza, porque os companheiros, o Gunaving, os demais, atravessou o rio, foi para outro vilarejo e ele queria muito ir para lá, porque o crente que tem amor com a obra de Deus, ele faz a obra de Deus, independente de quem já foi, de quem não, ele vai atrás, mas vai. Chegou lá e deparou com aquele rio, não tinha como atravessar. Meu Deus. E a história dele conta, né? Ele falou, eu acompanhei esse comentário dele, porque ele estava há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, sei lá, não foi 10 anos atrás, não foi tudo isso não, ele ainda estava vivo ainda, eu acho que ele ainda está vivo, sei lá, né, que eu não sei, não tenho notícia de que ele faleceu, mas Jotinha já estava com 100 e poucos anos, já da idade praticamente da Igreja Assembleia de Deus. Olha. E ele dando testemunho. Eu vi aquele homem subir no altar, irmão. Ele chegou no altar, o Jotinha chegou no altar, foi convidado para pregar. Ele colocou aqui, porque ele era da descendência de judeu, colocou aqui o quepá, colocou o negócio, quando ele colocou no ombro aqui para trazer a palavra, ele só olhou assim para a igreja. Ele não disse nada, nem a paz do Senhor ele deu. Ele no altar subiu e olhou para a igreja assim, ficou assim, mistério, hein? Olhou para a igreja. A igreja começou a glorificar, dando um aleluia, chorando. E ele só assim, coisa linda, aleluia. Sem falar nada. Aí o que aconteceu? Deus, sabe que Deus, quando ele abriu a aleluia. boca, sabe o que ele disse para a igreja? Ele disse assim, eu estou falando do que eu vi. Ele disse assim, se Gunaving e Daniel Berg estivesse aqui, ele sentiria vergonha da igreja. Eita. Ele nem cumprimentou com a paz do Senhor. Ele só falou isso. E a igreja estava chorando e se alegrando. E ele só falou isso. Se Gunaving e Daniel Berg estivesse vivo, ele tinha vergonha. Meu Deus. E olha que a igreja está naquele poder. Olha. E ele só assim. Irmão, tem muita coisa para crente. Não é isso que nós estamos vendo aí, não. A coisa é bem diferente. Os crentes mudou muito. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, meu irmão. Nós precisamos ser crente de verdade. Fazer com que o evangelho alcance aos corações das pessoas de maneira diferente. Aleluia. Nós não temos que pregar o evangelho. Deus está te dando o céu. Deus vai te dar rua de ouro. Deus tem lá uma morada celestial. Não, você tem que pregar para as pessoas igual João Batista. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados. De carochinha, tem que parar tem com que pregar isso. o evangelho para que as pessoas venham ter um encontro real com Deus e reconheçam o seu pecado. Porque as outras coisas, as grandezas que vai dar o Senhor. Sim. Mas temos que pregar a verdade, meu irmão. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Senhor. Mas a iniquidade entrou, irmão. Glória de Deus. Mateus 24, versículo 12. Jesus mesmo já advertiu. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E aconteceu com a igreja de Éfeso e está acontecendo nos dias de hoje. Misericórdia, meu Senhor. 30 anos antes, né? Antes de chegar, estava acontecendo um grande avivamento. E agora a igreja estava passando por um processo de frieza. Fala, Jesus querido. A igreja estava passando por um processo de tristeza, de insegurança. Fala, Jesus querido, aleluia. Essa igreja trabalhava e não se cansava. Louvado seja Deus. Essa igreja tinha boas obras. O próprio Jesus estava falando. Viu, irmão? Trabalhava, não se cansava, tinha boas obras. Perdeu o amor. Perdeu a falta, viu? De amar o seu próximo. Meu Deus. A Bíblia diz assim, em terceira epístola de São João, capítulo 3, 15, se não me foge de memória, aquele que aborrece ao seu irmão é homicida. Quantas pessoas estão aborrecendo o seu irmão por aí fora, ao invés de amar? O pastor tem um trabalho, o evangelista tem um trabalho de ganhar para Jesus. Aí o crente dentro da igreja, ele vai aborrecer seu irmão para tirar de Jesus.
Verdade. Está tudo mudado, meu irmão. Sim. Está tudo mudado. O povo parece que quer ver o outro crente fora da igreja. Meu Deus. Sendo que nós temos que dar o trabalho de ir lá fora trazer, aí tem alguém dentro para tirar, jogar para fora. Está igual os nicolaicas. É difícil ir buscar, mas lançar fora. Então, meu irmão, a igreja não se cansava, estava trabalhando, estava fazendo, mas ainda tinha aqueles que causavam problemas dentro da igreja. Misericórdia, Jesus. Ah, meu irmão, se nós precisamos acordar o mais depressa possível. Precisamos acordar. Aleluia. Paulo convida eles para participar, irmão, daquela reunião, para que eles pudessem restaurar suas forças. Grande Deus. Para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem entender sobre a profundidade deste amor. Paulo até escreve lá aos Coríntios: ainda que eu tivesse o dom dos anjos, ou tivesse toda a riqueza, e não tivesse amor, nada adiantaria. Ele até acrescenta lá em Coríntios. Sim. Precisar ter amor, irmão, é você sofrer pelo teu próximo. Aleluia, glória. Você sabia que a pessoa que deixa de amar o seu irmão e que vive intrigado, não tem coragem de pedir perdão, fica aquele sentimento de culpa. A pessoa que não ama o seu próximo, sim, que não zela por ele, ainda que ele te ofenda, você tem amor no coração. Sim. Você pratica o pecado de abandono. Fala com o teu inimigo quando estiveres com ele. Tomar cuidado, meu irmão. 1 Pedro 4,8. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que a noite chegue. Então, meu irmão, o amor não busca interesse. Glórias. Diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Ele não busca o seu interesse, os valores próprios. Sim. Ele não busca. O amor fraternal, irmão, é incondicional. E quando se ama, você é verdadeiro. Tenha paciência, meu irmão. Tenha calma no seu comportamento. Aleluia. Não queira as coisas para si. Entenda que o amor que Deus nos deu foi para que nós possamos amar uns aos outros. E a obra de Deus, ela é uma só. Tem 300 e mil e lá vai milhões de igrejas por aí afora, mas a igreja de Deus é uma só. Verdade. Viu? É uma glorioso só. Deus. Não existe mais outra igreja. O povo de Deus verdade, é um só. Jesus. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Graças a Deus. Então não tem esse negócio de divisão. Sim. Esse negócio de barreira. Aleluia. Temos que amar e aprender a amar. Aleluia. Porque aquilo que é do fazer Senhor, obra aquilo que é do Senhor e você está tirando proveito, você vai prestar conta diante de Deus. O Senhor traz a memória e diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. E pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Misericórdia. Quando se fala de castiçal, irmão, aqui está falando de membros, está falando de igreja, está falando de cargo. Deus entregou o seu castiçal, que é os membros da igreja. A Bíblia diz que o Senhor passeia no meio da sua igreja, dos seus castiçais. E muitas das vezes, essa profecia do Senhor, né, o castiçal que tinha ali na igreja de Éfeso, né, aquele castiçal grande, não aconteceu dessa forma, de ser tirado o castiçal, nem da cidade, porque o que aconteceu foi uma grande destruição sobre a cidade, que não sobrou nem ruína na cidade. Então não foi questão de chegar lá e tirar o castiçal, né? Que o castiçal em si, literalmente, estava significando os próprios membros e a própria direção da igreja. Uma coisa é certa: se nós não fizermos as coisas certas, o Senhor acaba com tudo. Verdade. Nós temos que procurar fazer a coisa correta para agradar o Senhor. Glória a Jesus. Hoje só resta ruína lá em Éfeso. Viu? Você pode acompanhar pelo YouTube e ver, só tem ruínas. Sim. Não tem mais nada.
viu? Mas a igreja de Cristo continua em pé, mas o compromisso agora da igreja é comigo e com você. Grande Deus. Cada um de nós somos uma igreja. Aleluia. Não é para quem foi porque a igreja de Éfeso, o Senhor não corrige a nós também. Grandioso Deus. Verdade. O Senhor corrige tanto a nós, que Ele quer que nós cumpramos o nosso dever, porque a igreja do passado é o exemplo do futuro. Verdade. Aleluia. Então nós temos que entender que a igreja sofreu. Glória a Jesus. Irmão, nós vamos ficar aqui até o versículo 5. E depois continuaremos no versículo 6 e 7 semana que vem. Tá não bom vamos assim, praticar mais louvado obras, seja né, Deus, pastor? porque tem muita coisa e a gente não dá conta de todos aí. Não vamos já praticar passou mais a hora obras, aí, mas né? sim fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Glória Deus. Jesus. Amém? Deus abençoe nossos amados irmãos e nome do esperamos Senhor. você, né, Glória a nas Jesus. próximas lives. Sim. Está sendo gratificante Aleluia. para os irmãos, para nós também, Sim. porque estamos falando do grande amor de Deus. Amanhã Amém? nós teremos uma live aqui Glória na a casa da loja, né? Amém, Shekinah. irmã Luci. Deus abençoe bom? sua vida. Os irmãos estejam atentos, né? Às 18 horas vai haver uma live aqui da nossa irmã Luciene. Luci está mandando a paz para você. Amém. Luci. A paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. Olha só, irmã Luci. Assista Amém, amanhã Luci, Deus abençoe, e meu convide amado. outras pessoas. Nós estaremos fazendo uma live aqui de uma grife evangélica, Shekinah Modas, né, com a nossa irmã Luciene e também o irmão Ailton. Nós estaremos mostrando a vocês aqui irmão, os modelos bonitos. Pastor Paulo, dê um joinha aí para ver se o senhor quer que eu fique como modelo. O senhor me apoia, né? Você viu, né? Você viu, né? E se for aí a irmã Pois então. Luciene, ela vai me contratar. E nós então, dá um joinha aí para ele. nós estaremos apresentando, irmãos, esses modelos. Olha, deixa eu te falar de antemão. São tecidos de primeira qualidade, bom acabamentos, né? Coisas boas, viu? A nossa irmã, ela traz coisas lindas, maravilhosas para vender para as servas do Senhor. E nós sabemos que está aí chegando o próximo mês das mães, né? Mês das noivas e também das mães. O pastor próximo Paulo mês. para eu ser modelo, viu? E também, eita, glórias! E também, Vai vender que só em aí. junho, mês dos namorados, né? Olha só, aí, pastores, filhos, filhas, mamães, toda a família de Deus. Comprem, se vistam bem, elegante, com elegância e coisas boas. Olha lá, nossa Amém? irmã Érica falou, estou aqui, ó. Eita, glória, irmã Érica. Olha só, Aleluia. olha que bonita, irmã Érica. Ei, pastor Paulo, aí, ó. O Glórias. negócio ficou estreito. Coisa agora. linda de Jesus. Mas é benção, viu? Essas irmãs, Ó. tudo quer vestir bonito agora. Viu? Elegância, bom gosto, amém? E uma só coisa, hein? Amanhã na nossa live. Glória a Jesus. Tá certo? Irmão, Deus Vocês abençoe assistam. a vida de vocês. Em nome de Deus Jesus. abençoe a todos. Manda um os nossos abraço para amados toda a irmãos, família em nome de Novaes, em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias. Né? A gente está Aleluia, muito família feliz Soares. com vocês em saber de estar aqui Todo junto povo de conosco, Deus. né? Adorando, exaltando o nome do Senhor Aleluia. Jesus. Né? A gente Glória a Jesus. não sabe pregar assim igual o pastor Paulo, mas nem o pastor Jefferson. Mas a gente vai chegando devagarzinho. A gente aprende, viu? Vai aprender E eu vou devagarzinho. aprender a cantar com a nossa irmã missionária Érica, glória, é verdade. cantora de Jesus, Louvado seja Atalaia do Senhor, glórias. Então amanhã sábado, quem que vai Sim. estar? O pastor Paulo, né? Eita, sim. Ele vai estar lá, o homem. Né? Todo Vai mundo, estar e às 20 horas, Pastor Paulo, Pastor Paulo missionária lá, Érica, vai ser adorando, bênção exaltando pura. o nome do Senhor, Todo e o a povo bênção de vai ser Deus. grande, né? Aleluia. Somos felizes, irmão, por ter vocês. Somos alunos né? deles. Somos alunos Glórias. deles. Somos felizes em saber que vocês estão conosco, Sim. né? Se alegrando na presença do Senhor. Ô pastor, pega ali a viola pra gente cantar só um tequinho do hino, canta. Toquinho? vai. Tequinho. Só um taquinho. Na Só minha um terra é taquinho, vamos tequinho. cantar, vamos cantar um Vai, tequinho. bota aí. Vamos lá. Eu sem destino. Olha só. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Aleluia. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro
no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. É Ele que conserta tudo, irmãos. Voltemos ao primeiro amor, hein? Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Eita! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Queridos e amados irmãos, muito obrigado. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Estamos alegres, felizes por nós termos trabalhado juntos nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto a missionária, vai estar louvando aí, agradecendo aos irmãos. Vamos orar neste momento antes. Aleluia. E vamos agradecer ao Senhor por tudo. Amém. Deus. Pai Santo, Graças querido te e damos, bondoso, Senhor, nós te adoramos, nós te por esses exaltamos, momentos, na pela tua tua infinita presença, graça, pelos pelo teus teu servos, poder. tuas servas abençoar, que Senhor, estiveram cada um de conosco, nós, a tua que igreja, eles possam para que continuar, eles Senhor possam, Jesus, Senhor, te vencer adorando, as provações, através, vencer Senhor as Jesus, lutas, Senhor, dessas dificuldades. lives, Senhor, Abra as portas, através, toma a Senhor direção de cada irmão Jesus, neste desses momento, instantes, Senhor, que estão esses assistindo momentos esta live. que tu nos Que o teu proporciona. Espírito Santo Ser alcance o conosco, coração continua de abençoando cada um de Senhor. nós. Abra as Nós portas, te meu Deus, clamamos entrega a e bênção esperamos para o em ti, pois tu és fiel. meu irmão, Glória a Senhor. Jesus. Aquele que Sim, está meu Deus. necessitado, Dê Senhor, vitória de aos teus resposta. servos. Entre Responde, com Senhor, a sua providência, petição. Senhor, nas Responde, causas Senhor. impossíveis. Manda, Senhor Entre Jesus. nos lares Resposta às agora, suas Senhor, causas. e conceda Nós te a bênção, pedimos em e nome de esperamos em Jesus. ti, pois tu és Amém. fiel. Que o amor de Glórias. Deus, a graça de Aleluia. nosso Senhor e Salvador Glória a Jesus Jesus. Cristo, a comunhão e a Glória a consolação do Espírito Santo esteja com Glória toda a a igreja. Deus. Quem está alegre, diga Aleluia, amém. Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Amém, Deus. irmãos? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Eita, Jesus amado. Tá aí os nossos Aleluia, amados né? irmãos. Deus abençoe a Glórias, todos. Deus Ficam abençoe. na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus. Glórias.